de proporções bíblicas. Isto é uma coisa de proporções bíblicas. Este polvo do Benfica é uma coisa de proporções bíblicas. Zé, ias dizer alguma coisa? Não. Pensei que ias dizer alguma coisa. Bom, o que é que ainda temos mais para revelar, Francisco, esta noite, em termos de temos mais uma coisa que também é muito curiosa. É assim, no dia 2 de fevereiro deste ano, portanto há meia dúzia de meses, numa altura quente do campeonato, e depois de num daqueles jogos da Taça da Liga no Algarve, os adeptos de Braga terem tirado umas tochas para o relvado, e também do Estoril Porto, em que também houve uns adeptos do Porto que tiraram umas tochas, o Benfica resolveu emitir um comunicado a apelar à contenção dos adeptos do Benfica. Claro que esse comunicado trazia água no bico. Trazia água no bico, e a água no bico qual é? Que comunicado que é escrito pelo Luís Bernardo e depois circula por várias pessoas para cada uma das pessoas das diferentes áreas comentar, e o Paulo Gonçalves, mais uma vez, sempre o Paulo Gonçalves, há aqui algumas pessoas que são omnipresentes, e o Paulo Gonçalves diz o seguinte, portanto, no dia 2 de 2 de 2017, às 12h09, este não chega ao segundo, só diz o minuto. Na minha opinião, está excelente. Reforçaria somente o seguinte parágrafo. E depois, qual é o segundo o parágrafo? Então, a redação do parágrafo seria a seguinte. A segurança é também um bem de todos e os recentes e graves acontecimentos noutros estádios, travessão, seguramente com consequências disciplinares verdadeiramente punitivas e preventivas, travessão, levam-nos a reforçar este apelo. E depois comenta. Assim, metemos pressão no Conselho de Disciplina para sancionar o Futebol Clube Porto e o Sporting Clube de Braga como deve ser. Como ainda vamos ter que ir à Braga, era bom que houvesse coragem para interditarem a pedreira. Ora, isto configura, do meu ponto de vista, aqui o exercício de abuso de influência que fala o regulamento disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol. E o que é que diz isso? O que é que diz o regulamento disciplinar? No seu primeiro ponto diz o seguinte. O clube que de forma direta ou indireta exerça ou abuse da sua influência, real ou suposta, junto de qualquer agente desportivo, funcionário ou representante da FPF ou de qualquer sócio ordinário desta com o propósito ou intuito de obter comportamento ou decisão destinadas a modificar ou falsear a veracidade e a autenticidade de documentos, procedimentos ou deliberações ou ainda o regular desenvolvimento dos jogos, é sancionado com multa a fixar entre 50 e 250 UC e ainda com a exclusão da competição a fixar entre 1 e 3 épocas desportivas. E depois, no seu ponto 3, diz: o clube é responsável pela atuação dos seus dirigentes, representantes e colaboradores, bem como qualquer funcionário assim vinculado. Ora, este terceiro ponto ajuda a esclarecer aquela história do Pedro Guerra, porque diz, o clube é responsável pela atuação dos seus dirigentes, representantes e colaboradores. Exatamente. Cabem todos lá, os colaboradores também lá cabem. E o Pedro Guerra diz que é colaborador. Mas não é disso que estamos a falar. Aqui, segundo o que eu leio no ponto 1, a minha dúvida é se a exclusão da competição do Benfica deve ser de 1, de 2 ou de 3 épocas. Que configura isto, não tenho dúvidas ao ler. Isto é uma forma de pressão, evidentemente. Aliás, claro. Ele próprio diz, assim metemos pressão no Conselho de Disciplina. É ele que o está a dizer, nem sequer sou eu. Então, e com um objetivo em mente, que era ir jogar à pedreira. Meter pressão. Casa fechada. Meter pressão no Conselho de Disciplina ou em qualquer outro órgão da Federação tem como consequência a exclusão da competição a fixar entre 1 e 3 épocas desportivas. Portanto, agora o Conselho de Disciplina é que terá que decidir se a exclusão do Benfica, eu sobre isso não me pronuncio, porque não sou jurista, deve ser de 1, de 2 ou de 3 épocas desportivas. Andam a brincar connosco. Controlam tudo, dominam tudo, fazem este tipo de coisas. Isto é, repito, é uma vergonha. E tudo isto é verdade. Tudo isto que nós aqui revelamos aconteceu mesmo. Claro. É uma chatice. É uma chatice de descobrir-lhes as carecas.